Galera, o clima dentro do Corinthians está fervendo, e não é de hoje. A pressão sobre o Fabinho Soldado está cada vez mais pesada, e o risco de demissão dele aumentou de forma absurda nos últimos dias. A sensação que muita gente tem, e isso não é exagero, é de que ele só continua no cargo por causa da eleição que vem aí. E olha, se não fosse esse cenário político que envolve o clube, dificilmente o Fabinho ainda estaria sentado na cadeira de executivo de futebol do Timão. É aquela velha história, às vezes o momento fora de campo segura um profissional, mas a paciência tá por um fio. O ponto é que dentro da diretoria existe uma série de insatisfações que vem se acumulando, e cada detalhe pesa. A começar pelo estilo fechado do Fabinho, um cara que não conversa muito, que não abre espaço para diálogo e que muitas vezes toma decisões sem compartilhar com quem precisa estar no circuito. Essa independência dentro do centro de treinamento, que em outros contextos poderia ser vista como autonomia, hoje é encarada mais como isolamento. A diretoria entende que algumas decisões estratégicas não podem ser tomadas sem alinhamento, e isso está incomodando bastante. Outro ponto que deixou gente irritada é a forma como o Fabinho se movimenta no mercado da bola. Ou melhor, como ele não se movimenta. A falta de habilidade em conduzir negociações ficou escancarada em episódios recentes. O caso Memphis Depay, por exemplo, virou quase uma novela. O jogador reclamou da ausência de comunicação, disse que não recebia informações claras sobre sua situação, e a diretoria jogou a responsabilidade direto no colo do executivo. Para eles, o papel do Fabinho era justamente se aproximar do atleta, explicar o que estava acontecendo, dar um norte. E isso não aconteceu. O resultado foi um desgaste enorme, com o atleta insatisfeito e o clube com a imagem arranhada. E não para por aí. A questão das concentrações também trouxe atrito. O Fabinho defende a ideia de que o elenco só deve se concentrar em jogos fora de casa, em clássicos ou em partidas realmente grandes. Só que dentro da diretoria existe a visão de que concentração é essencial em qualquer partida, até nas que acontecem em São Paulo. O entendimento é de que esse tipo de rotina ajuda na disciplina, na preparação e no foco dos jogadores. O choque de opiniões acabou virando mais um motivo de desgaste, já que os dirigentes não gostaram nada dessa resistência. Outro episódio que deixou todo mundo de cabelo em pé foi o caso do jovem Cauê Furquim. O jogador, que vinha treinando com o elenco principal, foi flagrado fazendo exames médicos no Bahia, e ninguém dentro do Corinthians sabia. Isso mesmo, o executivo de futebol, que deveria estar por dentro de absolutamente tudo o que acontece com os atletas, foi pego de surpresa. A diretoria não perdoou. Para eles, é inconcebível que um atleta ligado ao clube faça exames em outro time e que ninguém esteja ciente. Esse tipo de situação passa a sensação de falta de comando e fragilidade na gestão, algo que em um clube do tamanho do Corinthians é inadmissível. E é claro que esse caso não respinga só no Fabinho. A bronca também se estendeu ao setor de base, já que o Alex Brasil, responsável pela categoria, também não tinha o controle da situação contratual do garoto. Mas no fim das contas, quem está na linha de frente, quem aparece e leva pressão, é o executivo do futebol profissional. Isso reforçou ainda mais a ideia dentro do clube de que o Fabinho pode até ser bom para organizar o centro de treinamento, blindar o elenco e cuidar do dia a dia, mas quando o assunto é negociação, contratos e movimentações de mercado, ele não entrega o que se espera de um verdadeiro executivo. Essa diferença é crucial. Porque uma coisa é ser gerente de futebol, aquele que garante que o ambiente interno esteja saudável, que os jogadores estejam concentrados, que o staff trabalhe em harmonia. Outra coisa é ser executivo, o cara que precisa enxergar oportunidades de mercado, negociar, proteger o clube de perder atletas importantes e garantir que nada escape do radar. Na visão da cúpula corintiana, o Fabinho até cumpre o primeiro papel, mas está muito distante de cumprir o segundo. E é justamente isso que alimenta cada vez mais a ideia de que sua permanência não se sustenta por mérito, mas sim por um contexto político delicado. A frase que define esse momento é clara: Fabinho só não caiu ainda por causa da eleição. E por que isso pesa tanto? Porque existe o receio de que qualquer movimento brusco agora, a poucos dias de uma decisão política importante dentro do clube, possa ter reflexos nas urnas.
A demissão de um executivo de futebol pode ser interpretada como medida de pulso firme, o que fortaleceria alguns grupos. Mas ao mesmo tempo pode soar como instabilidade, como mais um problema em meio a tantos que o Corinthians já enfrenta. Esse cálculo político é o que segura a corda por enquanto. Osmar Stable, que está à frente do processo, não quer correr o risco de causar turbulência justamente na semana mais decisiva. E é por isso que o Corinthians não deve mexer nem com Fabinho, nem com Dorival Júnior, pelo menos até passar a eleição. O foco, segundo eles, precisa ser total nesse processo, sem criar ruídos que possam virar combustível para opositores. O que se comenta é que a partir da semana seguinte, dependendo do cenário que sair das urnas, a situação do Fabinho pode mudar da água para o vinho. Hoje, se alguém perguntar por que Fabinho Soldado ainda ocupa o cargo de executivo de futebol, a resposta é simples: porque o clube vive um momento político delicado e não quer gerar polêmica antes da hora. Não é pela confiança no trabalho dele, não é pela certeza de que ele é o nome ideal para comandar o departamento. É apenas porque a diretoria não quer arriscar mexer em uma peça que pode gerar efeito dominó justamente agora. Se a gente olhar com mais calma, dá para perceber que a permanência do Fabinho Soldado virou quase um cabo de guerra dentro do clube. De um lado, existe uma diretoria dividida, que não confia plenamente no trabalho dele, mas que prefere esperar o resultado da eleição para não criar um terremoto antes da hora. Do outro, há um torcedor que já não entende como alguém pode se manter no cargo mesmo com tantos erros acumulados. A paciência do corintiano, que sempre foi curta, agora praticamente evaporou. É só entrar em qualquer roda de conversa ou acompanhar as redes sociais para perceber que o nome de Fabinho virou sinônimo de impaciência e desconfiança. E não é apenas por causa de episódios isolados. É o conjunto da obra que pesa. O torcedor olha para o mercado e vê o clube demorando para agir, perdendo atletas que poderiam reforçar o elenco, deixando escapar jovens da base sem o devido cuidado. Ao mesmo tempo, sente que a comunicação entre diretoria, jogadores e comissão técnica não flui como deveria. No fundo, é a sensação de que o Corinthians está sempre correndo atrás, sempre reagindo tarde, quando deveria ser o primeiro a tomar iniciativa. Esse tipo de postura não combina com a grandeza do clube, e quando a responsabilidade cai em cima de alguém como executivo de futebol, não tem como fugir da pressão. O curioso é que muita gente que convive no dia a dia reconhece que o Fabinho tem virtudes. Ele é visto como alguém que mantém o centro de treinamento organizado, que tenta blindar o elenco das críticas externas e que, em alguns momentos, conseguiu acalmar situações tensas dentro do vestiário. Só que no futebol profissional, principalmente em uma instituição gigantesca como o Corinthians, isso não basta. O cargo exige muito mais. Ser executivo é ter faro para o mercado, é negociar contratos, é não deixar brechas para perder talentos, é ter jogo de cintura para lidar com empresários, atletas e dirigentes de outros clubes. Quando a diretoria percebe que o seu principal homem de confiança para essas funções não consegue entregar o que o cargo pede, a relação inevitavelmente se desgasta. E aí entra um ponto importante. A paciência da diretoria não é infinita. Hoje eles seguram a corda porque a eleição bate a porta e qualquer movimento pode virar munição política. Mas depois desse processo, a tendência é que a avaliação seja ainda mais dura. Se o próximo presidente ou grupo que vencer as eleições entender que a permanência do Fabinho representa mais riscos do que benefícios, a demissão pode ser apenas questão de tempo. Afinal, não dá para um clube como o Corinthians conviver com tantos episódios de falta de comando. O caso Memphis Depay foi só um símbolo, mas não foi isolado. O caso Cauê Furquim escancarou de vez como o clube perdeu o controle sobre algo básico, que é saber o que acontece com seus atletas. Dentro do elenco, a repercussão também é curiosa. Os jogadores percebem quando há falta de alinhamento entre diretoria e executivo. Para eles, essa ausência de clareza gera ruídos, porque em alguns momentos a comissão técnica diz uma coisa, a diretoria fala outra e o executivo não consegue ser a ponte de confiança. O atleta profissional, ainda mais em um ambiente de pressão como o do Corinthians, precisa de estabilidade. Quando essa estabilidade não vem, quando ele sente que a hierarquia não fala a mesma língua, o resultado aparece em campo. E o torcedor, que já está cansado de desculpas, não perdoa.
Ao mesmo tempo, a torcida também enxerga que o momento político influencia tudo. Há quem diga que a permanência do Fabinho é só uma questão de conveniência, que no fundo ninguém realmente confia nele. E essa percepção piora a relação do clube com seus próprios seguidores. O corintiano é exigente, é apaixonado e não aceita a ideia de que decisões tão importantes estejam sendo tomadas com base em cálculo eleitoral, e não em mérito esportivo. Para o torcedor, o clube precisa sempre colocar o futebol acima de qualquer coisa, e quando isso não acontece, a pressão só aumenta. Outro ponto que pesa contra o Fabinho é a dificuldade dele em lidar com o mercado de transferências. Em um cenário em que o Corinthians precisa se reforçar constantemente, qualquer vacilo pode custar caro. O clube não pode se dar ao luxo de perder oportunidades por falta de comunicação ou lentidão em negociações. E os rivais não dormem. Times como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro têm mostrado muito mais agilidade em identificar jogadores, negociar e fechar contratos. O corintiano olha para isso e se pergunta: por que o nosso clube não consegue ter o mesmo dinamismo? É aí que o nome do executivo entra no olho do furacão. A própria diretoria já se cansou de algumas situações. Eles sabem que não podem mais se dar ao luxo de perder atletas como aconteceu com o Cauê. Um garoto que estava treinando no profissional, que tinha destaque na base, simplesmente vai fazer exames em outro clube sem que ninguém saiba. Isso não é apenas falha, é sinal de que o departamento não tem controle sobre seus ativos. Em uma empresa, isso seria inadmissível, e no futebol não pode ser diferente. Para um clube do tamanho do Corinthians, que precisa valorizar cada jovem talento e cada patrimônio, esse tipo de situação é visto quase como um escândalo interno. E quando a diretoria faz a comparação entre o que é ser gerente e o que é ser executivo, a diferença fica clara. Gerenciar o ambiente do centro de treinamento é uma função importante, mas que poderia ser feita até por alguém de menor status. O executivo precisa ir além. Precisa estar no mercado, precisa ter contatos, precisa antecipar problemas. Na visão da cúpula, o Fabinho se limita ao papel de gerente, e isso é pouco. O Corinthians precisa de alguém que faça muito mais do que isso, alguém que realmente represente a grandeza do clube fora das quatro linhas. Esse cenário, somado às tensões da eleição, faz com que a corda esteja esticada ao máximo. O que segura hoje é a dúvida sobre como a demissão impactaria na política. De um lado, há quem defenda que demitir o Fabinho agora mostraria firmeza, traria a ideia de que o clube não tolera erros. Do outro, há quem tema que isso seja usado como discurso de instabilidade por opositores, que poderia enfraquecer o grupo que está no poder. No fim, essa conta política é o que mantém o Fabinho por enquanto. Mas é evidente que a confiança não existe mais. E é justamente por isso que a próxima semana será decisiva. A eleição pode mudar completamente os rumos do clube. Dependendo de quem assumir, a primeira medida pode ser justamente mudar a estrutura do futebol. E nesse cenário, dificilmente o nome do Fabinho Soldado resistiria. Até porque, convenhamos, quando o ambiente interno está contaminado por tantas desconfianças, fica praticamente impossível trabalhar com tranquilidade. O que se cria é uma bola de neve de pressão, insatisfação e ruídos, e no futebol isso costuma terminar sempre do mesmo jeito, com uma mudança no comando. O curioso é que enquanto tudo isso acontece nos bastidores, dentro de campo o time também sente. O Corinthians vive um momento em que precisa de estabilidade, de reforços pontuais e de uma gestão firme para evitar que os problemas extracampo contaminem o desempenho. Mas quando a cúpula passa a mensagem de que o executivo de futebol não tem confiança, como esperar que o elenco jogue sem sentir esse peso? O ambiente esportivo e o ambiente político andam juntos, e quando um não funciona, o outro também desmorona. Por isso, a novela Fabinho Soldado não é apenas sobre um executivo que pode perder o cargo. É sobre a imagem de um clube que parece não conseguir se organizar da forma que precisa. É sobre a frustração de um torcedor que quer ver o time brigando em alto nível, mas que se depara com problemas básicos de gestão. E é também sobre o impacto que decisões políticas têm no futebol. Porque no fim das contas, é o resultado em campo que vai falar mais alto, mas para que esse resultado apareça, o clube precisa ter uma estrutura sólida fora dele.
Quando a gente começa a comparar a atuação do Fabinho Soldado com outros executivos no futebol brasileiro, fica ainda mais evidente onde estão os pontos fracos. É impossível ignorar que clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro têm mostrado muito mais dinamismo na gestão do futebol. Lá, o executivo não apenas cuida da organização do dia a dia, mas atua de forma cirúrgica no mercado, identifica oportunidades, fecha contratações antes que virem notícia e consegue, ao mesmo tempo, manter os jogadores motivados e informados. Esse tipo de atuação faz a diferença em campeonatos, na formação de elenco e até na valorização da marca do clube. E é exatamente nesse contraste que o Corinthians sente falta de alguém que assuma o papel de estrategista com autoridade e visão de longo prazo. Enquanto isso, dentro do Parque São Jorge a figura do Fabinho Soldado é vista mais como a de um gerente de campo, alguém que organiza o centro de treinamento, controla horários, reuniões e protocolos, mas que não consegue transformar essas ações em resultados concretos no mercado. A diretoria reconhece que ele tem mérito em manter o CT funcionando, mas essa competência não é suficiente para um clube que precisa de agilidade, planejamento e precisão. O futebol moderno exige mais. É preciso antecipar movimentações de rivais, entender contratos antes de fechá-los e nunca deixar brechas para que talentos escapem sem controle. A falta desse faro estratégico faz com que o clube perca tempo, recursos e oportunidades, e a sensação de torcedores e dirigentes é que se trata de uma função que não está sendo cumprida à altura da história do Corinthians. Além disso, a questão dos jovens talentos da base é outro ponto crítico. Enquanto clubes rivais conseguem integrar jovens promissores de forma planejada, com acompanhamento médico, psicológico e de performance, o Corinthians tem mostrado falhas claras nesse processo. O episódio do Cauê Furquim exemplifica exatamente isso. Um garoto que treina no profissional, que tem destaque na base, realiza exames em outro clube e ninguém no Corinthians tem conhecimento. A responsabilidade é do executivo de futebol, mas também é um reflexo da comunicação interna que não funciona. Comparando com outras equipes, o contraste é gritante. Outros clubes conseguem transformar esses jovens em ativos valorizados, e o Corinthians parece deixar escapar oportunidades de ouro por descuido ou falta de coordenação. E aí surge a questão dos substitutos. No mercado atual, existem profissionais capacitados, com experiência em grandes clubes, que poderiam assumir a função de executivo e transformar o futebol corintiano. Pessoas que entendem de contratos, negociações e planejamento de elenco, que conseguem manter a base integrada com o profissional, e que atuam de forma proativa no mercado, garantindo que o clube nunca fique à mercê de crises internas ou oportunidades perdidas. O problema é que a decisão de substituir alguém como Fabinho não é simples, porque envolve não apenas competência técnica, mas também política interna. A eleição que se aproxima adiciona ainda mais complexidade, já que qualquer movimento brusco pode ser interpretado como manobra política, e ninguém quer correr esse risco antes do pleito. Essa interdependência entre política e futebol cria um cenário delicado, mas não muda a realidade. A necessidade de alguém com visão estratégica e capacidade de execução é urgente. O Corinthians precisa de um executivo que enxergue o futebol como um todo, que não se limite a gerir o cotidiano, mas que consiga planejar o futuro, antecipar problemas e potencializar resultados. Essa é a grande diferença entre clubes bem-sucedidos e clubes que vivem momentos de instabilidade. Enquanto uns têm líderes que equilibram gestão de pessoas, mercado e planejamento, outros continuam presos a erros repetidos e falhas de comunicação. E o Corinthians, nesse ponto, tem mostrado sinais de fragilidade. O impacto dessa fragilidade vai além das 4 linhas. Quando um clube não consegue ter controle sobre seus ativos e seu mercado, tudo se reflete em campo. Contratações que poderiam ter sido feitas antes, jovens talentos que poderiam ser promovidos, elenco que poderia estar mais motivado e informado, tudo isso se transforma em resultado negativo. O torcedor sente, o time sente, e a pressão sobre todos aumenta. É um efeito cascata que poderia ser evitado com um executivo forte, estratégico e presente em todas as frentes, algo que hoje o clube não tem. E mesmo com toda essa situação, há quem defenda a manutenção do Fabinho Soldado, pelo menos até a eleição passar. A lógica é que, independentemente das falhas, mexer nesse cargo em plena semana eleitoral pode gerar instabilidade e desgastar ainda mais politicamente o grupo no poder.
Mas a visão de médio e longo prazo mostra que a falta de ação agora só vai acumular problemas, tornando mais difícil qualquer reestruturação futura. O clube corre o risco de prolongar uma gestão que não entrega resultados concretos no mercado, o que compromete a competitividade e a confiança interna e externa. Em paralelo, é impossível ignorar a comparação com a gestão de elenco e CT. Enquanto alguns clubes conseguem unir comissão técnica, diretoria e executivo em torno de um plano estratégico, no Corinthians parece haver uma desconexão. A comissão técnica reclama de falta de apoio em algumas situações, os jogadores sentem falta de comunicação e direção clara, e a diretoria percebe que a figura do executivo não garante o controle necessário sobre tudo o que acontece fora de campo. É um efeito dominó que prejudica a performance do time e que reforça a percepção de que mudanças no comando do futebol são urgentes. A grande questão é que, quando o futebol não funciona, a pressão recai sobre todos. E nesse momento, o nome do Fabinho Soldado virou quase sinônimo de insatisfação, tanto dentro quanto fora do clube. Cada erro, cada falha de comunicação, cada oportunidade perdida é lembrada, debatida e amplificada nas redes, nos bastidores e nos próprios corredores do Parque São Jorge. É um reflexo claro de como a confiança se desgastou e de como a necessidade de um executivo estratégico é urgente. O Corinthians está em um ponto em que não pode mais se dar ao luxo de hesitar. O mercado não espera, os jovens talentos não podem ser desperdiçados, e a torcida exige respostas rápidas e eficazes. A comparação com outros clubes brasileiros deixa isso ainda mais evidente. Quem não se adapta, perde espaço, perde jogadores, principalmente, perde a credibilidade de seus torcedores. Por isso, a escolha do próximo executivo será decisiva, não apenas para corrigir os erros do passado, mas para definir se o clube volta a ter estabilidade e visão estratégica ou continua refém de problemas internos e falhas de comunicação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians pode estar prestes a viver um dos momentos mais agitados de sua história recente, e os rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro sugerem que a contratação de Juan Cuadrado, estrela colombiana do futebol europeu, está mais próxima do que muitos imaginavam. Fontes não oficiais indicam que o jogador, conhecido por sua velocidade impressionante, dribles desconcertantes e capacidade de atuar em várias posições no ataque, teria aceitado os termos de um contrato milionário que o colocaria no Parque São Jorge em um dos contratos mais altos já registrados na história do clube. A negociação, segundo boatos, envolveu horas de conversas, ajustes de valores e cláusulas especiais que permitiriam ao jogador manter certas liberdades relacionadas a marketing pessoal e participação em competições internacionais, algo raro no futebol brasileiro. Enquanto o Corinthians não confirma oficialmente, a imprensa esportiva colombiana já teria comentado a possibilidade, levantando expectativas enormes entre torcedores que veem no retorno de um atleta com passagens vitoriosas pela Juventus e pela seleção colombiana uma chance de elevar o nível técnico da equipe de forma significativa. Além disso, especula-se que a chegada de Cuadrado possa abrir portas para outros reforços internacionais, com dirigentes usando o nome do colombiano como chamariz para novas negociações, criando um burburinho constante nas redes sociais e nos bastidores do futebol brasileiro, especialmente entre fãs apaixonados pelo Corinthians, que não veem a hora de ter seu novo craque em campo. O impacto da possível contratação de Cuadrado vai além do simples aspecto técnico, pois mexe diretamente com a autoestima e a motivação do torcedor corintiano, que nos últimos anos viu grandes investimentos e promessas nem sempre se concretizarem. A notícia de que o colombiano estaria a caminho do Brasil teria provocado um efeito quase imediato na fanbase do clube, com debates acalorados nas redes sociais, fóruns e grupos de mensagens, dividindo opiniões sobre se o investimento milionário realmente valeria a pena diante da realidade econômica do futebol nacional. Ao mesmo tempo, o rumor sugere que a diretoria do Corinthians estaria apostando na capacidade de liderança e experiência internacional de Cuadrado para formar um elenco mais competitivo, capaz de disputar não apenas o Campeonato Brasileiro, mas também a Copa Libertadores e outras competições continentais. Alguns analistas apontam que, se confirmado, esse movimento poderia colocar o Corinthians em uma posição estratégica de destaque no cenário sul-americano, atraindo mais patrocinadores, aumentando receitas de merchandising e elevando a visibilidade global do clube. Entretanto,
críticos alertam que a pressão sobre o colombiano seria enorme, e que ele precisaria se adaptar rapidamente ao ritmo do futebol brasileiro, conhecido por sua intensidade física e pela exigência constante da torcida. Esse contraste entre expectativa e realidade alimenta o burburinho diário, com jornalistas esportivos especulando sobre a data de chegada, detalhes do contrato e como o Cuadrado se encaixaria no esquema tático do técnico, mantendo o assunto em pauta como um dos principais temas do mercado de transferências. No meio desse turbilhão de informações, surgem detalhes sobre como a negociação teria sido conduzida, envolvendo reuniões discretas entre representantes do Corinthians e do staff de Cuadrado, além de intermediários que teriam garantido confidencialidade total até a assinatura oficial do contrato. Fontes próximas indicam que o clube paulista estaria disposto a oferecer não apenas salários compatíveis com o patamar europeu, mas também benefícios adicionais, como direitos de imagem e participação em campanhas publicitárias estratégicas, algo que demonstra o esforço do Corinthians em não apenas contratar, mas valorizar o jogador de maneira diferenciada. A especulação também aponta para uma cláusula curiosa que permitiria ao colombiano manter alguns compromissos com a seleção nacional em datas específicas, o que reforçaria a percepção de que o clube estaria disposto a se adaptar às necessidades de um atleta de elite, reforçando a ideia de que essa contratação é tratada como prioridade máxima. Além disso, o rumor sugere que outros clubes estariam atentos à movimentação, observando como o Corinthians conseguiria arcar com esse investimento sem comprometer seu orçamento e ao mesmo tempo sem perder competitividade em outras frentes, gerando uma expectativa ainda maior sobre a possível oficialização da contratação. Torcedores e jornalistas discutem incessantemente sobre a possibilidade de Cuadrado se tornar o protagonista do time, seja pelos gols decisivos, assistências ou pela influência dentro e fora de campo, mantendo a cidade de São Paulo e os fãs espalhados pelo país em constante especulação sobre o desfecho dessa história que promete agitar o mercado de transferências. Enquanto o burburinho continua, há também especulações sobre o impacto tático que Cuadrado poderia gerar no Corinthians, com treinadores e comentaristas analisando como a versatilidade do colombiano poderia ser explorada para criar dinâmicas ofensivas mais complexas. Alguns rumores indicam que o técnico já teria planos de utilizar Cuadrado tanto pelas pontas quanto como meio-atacante, explorando sua habilidade de infiltração, cruzamentos precisos e finalizações de longa distância, o que poderia transformar completamente o padrão de jogo da equipe. Ao mesmo tempo, boatos circulam sobre a possibilidade de o jogador influenciar na cultura do elenco, trazendo experiência internacional e disciplina adquirida em clubes de ponta da Europa, o que poderia beneficiar jovens talentos do clube e elevar o nível geral da equipe. Além disso, há comentários sobre a estratégia do Corinthians em promover marketing e engajamento com a torcida através do nome de Cuadrado, algo que, segundo especialistas, seria essencial para capitalizar o investimento e fortalecer a imagem do clube globalmente. As redes sociais fervem com vídeos de lances históricos do jogador, comparações com craques brasileiros e discussões sobre como ele se encaixaria com nomes já consolidados do Corinthians, criando uma atmosfera de expectativa quase palpável. O rumor, mesmo sem confirmação oficial, já gera debate sobre salários, impacto esportivo, marketing e até rivalidades internas, mostrando que a simples possibilidade da chegada de Cuadrado é capaz de movimentar o cenário do futebol nacional de maneira intensa e contínua, mantendo o assunto em alta por semanas. Entre fãs, jornalistas e especialistas, o clima de suspense e expectativa continua a crescer, e os rumores sobre a assinatura do contrato milionário de Cuadrado com o Corinthians se transformam em um verdadeiro fenômeno midiático, capaz de dominar não apenas as páginas esportivas, mas também rodas de conversas informais sobre futebol. A especulação sugere que a oficialização do contrato poderia ocorrer em breve, talvez acompanhada de uma apresentação grandiosa, reforçando o impacto psicológico tanto para os torcedores quanto para rivais, que veem no possível reforço um sinal claro de ambição do clube paulista. Além do mais, há comentários recorrentes sobre como essa contratação poderia influenciar futuras negociações, servindo de referência para outros clubes que desejam atrair jogadores de destaque internacional, estabelecendo um novo patamar de investimentos e estratégias no futebol brasileiro. Paralelamente, surgem histórias de bastidores envolvendo negociações e estratégias de agentes, mobilização de torcedores nas redes sociais e até pequenas disputas internas, tudo amplificado pelo desejo de que a notícia se concretize.
O fato de Quadrado ser um jogador conhecido por sua personalidade carismática e por engajar com torcedores aumenta ainda mais o burburinho, transformando cada detalhe da negociação em motivo de debate, memes e especulações constantes, deixando todos em expectativa máxima sobre o desenrolar da história. Assim, mesmo sem confirmação oficial, o rumor de que Juan Quadrado estaria prestes a assinar com o Corinthians permanece como um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, alimentando sonhos, debates e paixões entre torcedores, jornalistas e profissionais do mercado, mantendo a atenção de todos voltada para o Parque São Jorge como nunca antes visto. No horizonte desse rumor, começam a surgir projeções sobre o impacto que a contratação de Quadrado poderia ter não apenas dentro de campo, mas também fora dele, envolvendo questões financeiras, de marketing e de influência global do Corinthians. Fontes especulam que a chegada do colombiano poderia aumentar significativamente a visibilidade internacional do clube, gerando oportunidades para contratos de patrocínio mais vantajosos, aumentando a venda de camisas e produtos licenciados, além de potencialmente abrir caminhos para parcerias estratégicas com clubes e marcas europeias. Paralelamente, há boatos sobre a possível mudança no perfil do elenco, com jogadores jovens sendo influenciados pelo profissionalismo e experiência do novo reforço, e técnicos utilizando sua presença como parâmetro para elevar o nível de treinamento e desempenho coletivo. A especulação em torno de Quadrado também alimenta teorias sobre estratégias de marketing digital, ativação de redes sociais e campanhas de engajamento com torcedores, criando uma narrativa que mistura esportividade e espetáculo, reforçando a ideia de que o futebol moderno é também um grande palco de negociações midiáticas. Enquanto isso, cada nova informação, real ou imaginária, é compartilhada, comentada e viralizada, intensificando o clima de expectativa e mantendo o burburinho ativo, provando que mesmo antes de qualquer confirmação, a simples possibilidade de Juan Quadrado vestir a camisa do Corinthians já transforma o mercado, a torcida e a mídia esportiva em um cenário de tensão, esperança e especulação constante, consolidando o rumor como um dos temas mais fascinantes do futebol nacional contemporâneo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!